Boa noite a todos. Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Espero que vocês gostem do estudo que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho quase certeza que todos vocês vão gostar, porque eu trouxe algumas informações que acredito que nem todos conhecem, ou a maioria de vocês desconhecem. Isso vai enriquecer muito o conhecimento de vocês. O tema desse estudo hoje, ele fala sobre o número divino que é o 7, o poder divino do número 7. Vocês já pensaram sobre isso? Com certeza vocês devem ter ouvido falar 7 dias da semana, e uma série de coisas com 7 que hoje nós vamos entender mais profundamente sobre o significado disso tudo. E para isso eu gostaria de começar com o alfabeto hebraico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o alfabeto hebraico, alguém disse para vocês a origem dele, quem escreveu, quando foi que eles escreveram, quem disse sobre o alfabeto hebraico. Isso que eu quero estudar com vocês, começar pelo alfabeto. E para isso nós vamos ver juntos o que está dizendo em Gênesis 1, né? Gênesis 1, deixa eu pagar aqui, peraí. Isso. Gênesis 1, versículo 1. O que diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus já estava lá, ele se movia sobre a face das águas. Nesse momento, quando só, né, Deus diz o quê? Haja luz, houve luz. O que Deus tinha criado antes? Nada. Foi o primeiro ato de Deus, foi esse. E para isso ele teve que dizer, olha bem para mim, teve que dizer. Em que idioma ele disse? Não faz ideia? Então pensa comigo, qual foi o idioma que foi escrito isso tudo? Eu posso adiantar para você que foi hebraico. Pressupõe-se com certeza, com muita certeza, que o alfabeto já existia, porque se Deus disse, é porque ele disse em algum idioma, algum alfabeto. Então, esse alfabeto existia. Qual foi o idioma que Jesus usou para dizer e disse? O hebraico. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos da lei? Tanto nas primeiras tábuas como nas segundas tábuas. Você sabe que houve 2 tábuas. Moisés, quando desceu, viu o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, e Deus quer castigar o povo, ele vai lá, intercede, interfere, e no fim Deus resolve atender a Moisés e faz a segunda tábua. Quero mostrar isso para vocês na palavra. As primeiras tábuas. Êxodo 31, 18 fala das primeiras tábuas. E deu a Moisés, Deus deu a Moisés, quando ele acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Gente do céu, está escrito, está claramente escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus escreveu as primeiras tábuas. Você pula um pouquinho mais para frente, depois desse episódio, você vai no 34, você vai dizer assim, então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, quer dizer, constrói 2 tábuas de pedra como as primeiras, como ele tinha escrito nas primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, aquelas que tu quebrastes. Portanto, Deus escreveu tanto na primeira como na segunda. Em que idioma? Hebraico. Então, quem escreveu o alfabeto hebraico? Posso dizer para você que tem o dedo de Deus, com certeza. Tá? Muito bem. Então, eu trouxe para vocês aqui o alfabeto hebraico. São 22 letras, são todas elas consoantes, não tem nenhuma vogal. Ela se escreve da direita para a esquerda, não existem algarismos nenhum. O Pentateuco, escrito por Moisés em hebraico, mas e também as demais em aramaico, influência do aramaico e do fenício. Jesus, quando ele esteve aqui, ele pregava tanto no aramaico como no hebraico. Aqui está o alfabeto numérico, que é a letra Aleph, que é a primeira letra que representa 1, 2, 3, 4, até o 9, que são unidades. Depois o 10 pula de 10, 20, 30 até o 90, que é do Yud para frente. Depois tem as centenas, que são 100, 200, 300, 400. A última letra é o 400, é o Taf. Muito bem. Isso é muito rico. Dá para vocês entenderem que se Deus que tem o dedo de Deus nisso, pode crer que cada letra
que vale a um número, não tem consoante, portanto, o som vai ser parecido, o número vai ter que ser correspondente, tem uma raiz, chama de shorish, vocês já ouviram me falar alguma vez sobre o shorish? Shorish é a raiz da palavra. Cada palavra tem uma raiz tão rica. Por isso que é muito rico estudar o hebraico, muito rico, muito rico. Só para vocês terem uma ideia, esses daqui são as mesmas letras que vocês estão vendo aqui, só que elas têm assim sabe, umas anteninhas em cima, tem uma série de características. Esse é o hebraico escrito por um escriba. Em hebraico é sofer. O trabalho de um escriba é usado para onde? Para escrever exatamente a Torá, porque tem que ser exatamente com a mesma letra que Deus escreveu nas tábuas. A mesma letra, com todos os desenhos, com todos. Está vendo aqui? Eu vou colocar o mouse aqui. Esse pinguinho aqui, esses 1, 2, 3, 4, 5 anteninhas, aqui mais 5. E todas as letras aqui são exatamente assim. Só uma pessoa, só um rabino que já estudou muito é capaz de escrever a Torá. Tá? Mas tudo isso aqui são só para vocês terem uma ideia. Hoje nós vamos falar sobre o poder divino do 7. Tá? O número 7 ele aparece diversas vezes na Bíblia. Com certeza você deve ter se deparado com isso. Ele é considerado o número da perfeição. Também vocês já ouviram falar sobre isso. A raiz ainda é mais profunda. Por ser um número divino, ele tem juramentos e alianças que eram feitas com 7 animais, 7 ovelhas. Vocês devem saber disso, né? Por isso que 7 é o número que é a mesma raiz da palavra juramento. Shavua e Shvua. As duas palavras representam a mesma raiz, uma quer dizer 7 e outra quer dizer juramento. Mas nós sabemos que todo juramento ele exige um cumprimento. Para ter um juramento, tem dois lados. Né? A pessoa que jura, a pessoa que recebe e tem que cumprir. Certo? Então, alguns exemplos que a gente pode ver. 7 igrejas no Apocalipse, 7 trombetas, 7 manifestações do Espírito de Deus, 7 afirmações de Jesus dizendo eu sou. Sabia disso? Todos estão no livro de João, no primeiro livro. 7 voltas nas muralhas de Jericó num só dia. 7 ovelhas para o Abraão, o nosso primeiro patriarca, Abraão, ele comprou um poço com 7 ovelhas. E esse poço hoje é uma cidade chamada Beersheba. Eu já falei na outra aula com vocês, na outra apresentação, falei sobre Beersheba, que fica a 100 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade muito linda, eu conheço, eu tenho parentes que moram lá. Então, essa aqui é a palavra Sheva, que eu coloquei a mesma raiz, era Shvuah, quer dizer juramento, e Sheva quer dizer 7. Então, é exatamente a mesma palavra. Mas não existe só isso, existem 7 notas musicais. Vocês já sabiam disso, 7 notas musicais? A menorá, o candelabro, ele tem 7 braços. 3 de um lado, 3 de um outro, representando, e Jesus no meio, né? Jesus no meio como o Shamash. Shamash é o guardião, né? O Shamash acende as velas tanto de um lado como de um outro. Isso nos leva a Mateus 25, quando ele fala que quando ele voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Vocês conhecem mais ou menos. Vão lá no Mateus 25, no finalzinho do capítulo, vocês vão ver tudo isso escrito. Ao tomar Jericó, 7 sacerdotes com 7 trombetas no 7º dia deram 7 voltas na cidade. Olha quantos 7. No dilúvio, 7 animais puros de cada espécie foram salvos do dilúvio. Sonho de José, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que explicaram exatamente os efeitos. Agora nós podemos ir para a consciência humana. Você sabe que científicos, psicólogos ou psicanalistas, eles chegaram à conclusão que existem 7 níveis do crescimento psicológico do ser humano. Vou dar para vocês aqui a grosso modo, não vou aumentar, senão é muito longo. Quando a pessoa nasce, ela tem consciência do seu corpo físico. Depois ele começa a ter consciência da sua inteligência. Ele começa a raciocinar. Porque se você tiver um filho, um bebê, começa a avaliar tudo que eu estou dizendo em cima do seu filho quando ele era bebê. Depois ele começa a ter consciência de suas emoções, da pré-adolescência dele. Ele começa a ter isso daqui.
Depois ele começa a consciência da intuição. Ele sabe que ele tem uma intuição para uma certa coisa. E aí começa a sua mudança hormonal. Esse é considerado pelos psicólogos quarto nível. No quinto nível, ele já começa a ter uma consciência de adulto. Sexto nível, consciência sobre verdadeiros desejos. Ele percebe de que ele tem desejos. E o sétimo é que ele começa a entender o verdadeiro sentido da vida. Ele começa a chegar à conclusão que existe uma tal de vida eterna. Ele começa a ter consciência de que a vida eterna existe. Esse sétimo nível, ele somente é buscado por aqueles que buscam o conhecimento do Pai e reconhecem em Jesus o caminho para a gente chegar lá. Muito bem. Continuando, sétimo número mais sagrado. Esse número está mencionado 700 vezes nas Escrituras. Só no livro de Apocalipse você vai encontrar dezenas de sete. 7 igrejas, 7 taças, 7 lamparinas. Vocês vão encontrar uma porção de 7. Ao contrário de outros números, cujo poder advém do esforço humano, o 7, ele vem de Deus. Eu vou mostrar para vocês só um versículo, só Isaías 11, 2, certo? Depois você pega a tua Bíblia e você vai ler comigo, né? Você vai ver que o Espírito Santo, ele repousa sobre o Messias em 7 facetas distintas, que você só vai perceber se você entender o hebraico. Se você não conhece, você não vai entender nunca. Eu vou ler aqui para vocês embaixo, depois eu volto. Isaías 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito do conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Eu coloquei já o versículo para vocês começarem a entender comigo. O Espírito do Senhor, em hebraico, é Ruach Adonai. Se eu for pegar, está aqui, inclusive está em hebraico aí também. Ruach Adonai quer dizer o Espírito do Senhor. O Espírito da sabedoria é Ruach Chokhmah. O Espírito da sabedoria aqui, ó. O Espírito do entendimento, que é o terceiro, é Ruach Binah. O Espírito do conselho, ó, é Ruach Etzah. Do poder é Ruach Gevurah. Do conhecimento é Ruach Da'at. E do temor ao Senhor é Ruach Adonai. Ok? Aqui estão todos aqui está tudo escrito aqui. Depois você vê com calma, tem muita coisa para falar hoje. Então, Ruach Adonai está escrito aqui, ó, Ruach Chokhmah, está tudo aqui em hebraico, tudo aí, está fácil de escrever. Depois você dá uma parada nesse vídeo e vocês vão reanalisar com vocês mesmos. Então, o 7 é um número que representa, além de tudo que eu já falei, o dia semanal do descanso humano, que é o Shabat. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Shabat, isso aqui só para ter uma ideia. Então, o dia semanal, o ano do descanso da terra, que é Shemitah. Também a terra descansa a cada 7 anos. As 7 semanas, são 49 dias, que seguido no próximo dia já é Shavuot, que é o dia da outorga da Torá, e que equivale ao Pentecostes nosso também. Depois nós temos 7 anos, vezes 7 anos, são 49 anos, no mais de um ano, chegamos ao ano jubileu. Jubileu quer dizer Yovel. Você sabe que no hebraico não existe a letra J. Então, muitas vezes o J é traduzido com alguma coisa parecida, né? Por isso que a mesma Yovel é jubileu, J. Não tem J no hebraico. Eu queria que você atentasse também para o seguinte, que todos os eventos que eu falei até agora, eles representam o início de liberdade. Liberdade e uma continuação, uma continuidade. Para quem é músico, porque eu não sou músico, então, mas eu posso dizer para vocês o que eu aprendi também. As notas musicais, eles terminam com a primeira nota. Então, como é que funciona? Essa parte eu sei. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aliás, no tempo eu pensei que era
São 8, falei, não são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu falava 8 normalmente, mas só que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, depois começa o dó de novo, né? Porque tudo tem uma continuidade. E tem um estudo pelos rabinos que fala que nada termina, quando termina já começa outro, né? Sem você determinar a primeira nota, que seria a oitava, você nunca vai poder dizer qual ciclo que se estabelece, né? E a última, olha que interessante. Você sabe que o Pentateuco é lido durante o ano inteiro. 54 são parashiot, que eles dividiram em 54 semanas. Cada semana é lido um daqueles 54. Quando chega no final, quando já é para se festejar de novo um novo ano de ciclo de Bíblia, né? Então, o que acontece? Os judeus leem na sinagoga o último capítulo, né? Que está em Pentateuco, mas ele nunca termina no último, ele termina e começa o primeiro do próximo ano. Então, o último dia ele representa o começo também. Interessante, porque isso aqui você não vai ver acontecer nenhuma vez do ano, é só no último dia. Aqui eu trouxe para vocês a raiz da palavra Sheva. Ó, essas 3 letras, né? Que representam Sheva, quer dizer 7, Shavua, quer dizer semana, Shavuot, quer dizer semanas, plural, exatamente a peça da autora da Torá, Shabbat, que é sábado ou descanso, e completude, uma coisa que termina, né? Agora vamos explicar para vocês os diversos tipos de descanso. Com base a palavra. Eu disse para vocês que tudo representa sétimo, quer dizer, descanso. Descanso é quando você termina alguma coisa. Você terminou algo, você para de fazer aquela coisa que você terminou, certo? Mas foi traduzido, infelizmente, como descanso, tá? Mas não é descanso, você sabe que é cessou, né? Muito bom. Então, vamos começar pela sétima hora. O que nós podemos encontrar com a sétima hora? O sofrimento de Jesus na cruz cessou, na sétima hora. Se você for pegar em Marcos, você vai ver que e era a hora terceira. Você sabe que a terceira hora, quer dizer, 9 horas da manhã, né? Eles levaram Jesus, né, para a cruz. Em Marcos 15, 33 e 34, vocês vão ver que, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, vocês fizeram as contas, vocês vão ver que realmente a sétima hora foi quando Jesus foi realmente falecido. Ele morreu. E a partir desse momento, ele descansou do martírio que o levou à cruz. Você percebe que o descanso está presente aqui nesse relato que eu estou trazendo para você, que é a sétima hora. Primeiro falamos da hora. Sétimo dia. Deus cessou por ter terminado sua criação, e aí Deus consagra esse sétimo porque ele completou a sua obra. Ele consagra esse dia porque ele terminou a sua obra. Ele é uma completude, tá? Vamos ler isso aqui. Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, no dia sétimo, descansou, como descansou. Parou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, atentando que Deus não se cansa. Sabe onde é que está isso? Vocês vão pegar em Isaías. Diz o seguinte: o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Portanto, se Deus não se cansa, aqui não teve nenhum motivo para escrever Deus descansou. Na verdade, Deus cessou de fazer, porque ele tinha terminado. Então, já estamos falando aqui do sétimo dia já, tá? Então, nós vimos a primeira sétima hora, depois nós vimos o sétimo dia, nós vamos ver agora a sétima semana. Sétima semana representa Pentecostes, né? Shavuot, que são 7 semanas. É o mês de Elul que a gente começa a contar primeiro dia, segundo dia, até chegar no 49, no 50º dia, já se festeja Pentecostes, certo? Se vocês forem pegar na Bíblia, vocês vão ver que judeus saem do Egito no dia 14 do mês de Aviv, né? Onde ele celebra a Páscoa.
E no final das 7 semanas, deu entrega à Torá. Vamos ver se aqui é onde está. Êxodo 19, 1 e 2. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. O povo descansou no pé do monte após andarem 7 semanas. Shavuot. Descansou de novo. Dá para vocês verem onde é que está o descanso em cada movimento que a gente está vendo, né? 7º mês. Arca de Noé. Não tinha leme, não tinha como direcionar ela. Deus. Você sabia que idade tinha Noé? Vocês têm uma ideia? Não? Vocês vão ver isso mais para frente. Gênesis 8:4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então, a arca descansou no 7º mês. Tá? Agora nós temos o ano sabático. A gente sabe como é que funciona o sabático, que está bem claro aqui. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor, que também é chamado de sábado, porque sábado, na verdade, não é descanso, né? Não é como se fala, né? Vocês já entenderam que é a diferença, né? Então, até para a terra tem descanso, dá para entender? Então, descanso é geral. E o 7º século, Noé. Vamos continuar aqui, né? Aqui nós falamos um pouquinho de Noé, que nós vamos continuar um pouco sobre Noé. Noé, ele descansou no 7º século, porque durante 6 séculos, antes dele, sabia que ele tinha 600 anos? Vocês não sabiam, está aqui, ó. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé inicia seu descanso quando? No 7º século, pós-dilúvio. Mais uma informação de descanso. É isso que eu queria mostrar para vocês, na verdade. Então, Noé também descansou no 7º século. Então, sétimo, 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 sétimo para tudo. Esse realmente é um item, é o número mais sagrado que tem na Torá. Espero que vocês tenham gostado. Isso que eu mostrar a vocês em nome do Senhor Jesus. Por favor, feche seus olhos e me acompanhe nessa oração. Fale com Deus. Fale com Deus, que hoje nós só falamos dele. Só falamos dele, 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 dele. Ele representa tudo isso na nossa vida. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, 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 brachá. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe, que te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz, 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 em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Tônio, da pastora Liliane, de todos, Senhor, da igreja, presbíteros, líderes, todos os membros da igreja, Senhor. Obrigado por tomar conta da minha saúde também, Senhor. Esteve muito debilitado, mas estou melhorando, Senhor. Muito obrigado, eu sei. O Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por cuidar dos meus filhos, dos meus netos, da minha bisneta, de todos, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus.